A paz do Senhor, graças a Deus por nós estarmos aqui nesse momento, mais uma vez meditando na palavra do Senhor e aprendendo com ela. Eu quero ler um texto muito conhecido, que está em Lucas 19, e diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, era este um dos principais dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Olha o versículo 5 que diz: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, quem que olhou? Jesus. Viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Gostaria que, neste momento, nós nos atentássemos a esse texto. A palavra do Senhor é tremenda, porque cada vez que nós lemos, ele vai falando coisas diferentes conosco. Mas olhando para Zaqueu, Zaqueu tinha um desejo, e ele queria ver Jesus. E ele era de pequena estatura, então ele sobe numa árvore para ver Jesus passar. O que me chama a atenção nesse texto também, entre outras coisas, é que a hora que Zaqueu sobe naquela árvore, a Bíblia diz que quando Jesus ia passando, Jesus olhou para Zaqueu. E o olhar de Jesus transforma a vida de Zaqueu naquele momento. O olhar de Jesus faz com que Zaqueu desça daquela árvore diferente. Ele é tão transformado que quando ele entra em casa, a primeira coisa que ele diz: Senhor, eu quero dar metade dos meus bens aos pobres. O olhar de Jesus transforma Zaqueu. O olhar de Jesus faz com que Zaqueu seja um novo homem. Ele diz: olha, Senhor, se eu roubei, porque tem muita gente que diz que ele era ladrão, que ele roubou, mas ele diz: se eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Sabe o que é isso aqui, queridos? É resposta ao olhar de Jesus. É alguém transformado pelo olhar de Jesus. E o que eu quero que você pense neste momento é o que o olhar de Jesus tem causado em nós hoje. Jesus continua olhando. Ele está a todo momento olhando para você. Às vezes você chora lá dentro do banheiro, no seu quarto, sozinho, sozinha, e você pensa que ninguém está te vendo. Quero dizer para você e afirmar que Jesus viu, Jesus está vendo e continuará vendo cada lágrima que você derrama. Ele continua olhando para você. O grande problema é que o olhar de Jesus, muitas vezes, por nossa insensibilidade, pelo nosso coração endurecer, não tem causado diferença em nós. Eu te pergunto, qual a reação que o olhar de Jesus tem causado em nós? Tem causado em você, meu amigo? Qual a reação que ele tem causado em mim? Eu me lembro, fico pensando em Pedro. Pedro, quando Jesus olha para ele, Pedro nega Jesus 3 vezes. E na 3ª vez, a Bíblia diz que o galo canta. Quando o galo canta, Jesus imediatamente olha para Pedro. E naquele momento, o olhar de Jesus em Pedro causou em Pedro arrependimento. O olhar de Jesus em Judas, quando Judas beija Jesus, o olhar de Jesus em Judas causou remorso. Judas foi se matar, causou remorso nele. Aquele ladrão na cruz, o olhar de Jesus para um trouxe nele uma consciência de quem aquele homem era. No outro, ele não causou absolutamente nada, não houve transformação nenhuma, não teve nada na vida daquele outro homem. E às vezes nós estamos dentro da igreja há muitos anos, há muito tempo, servindo a Deus, entre aspas, achamos que nós participamos do coral, muitas vezes do ministério de louvor, participamos, até pregamos na igreja, né? Estamos à frente de um departamento, de um ministério, mas o olhar de Jesus já não tem causado nada em nós. Sabe o que acontece, querido? Nós muitas vezes vamos nos conformando, nos acostumando com o olhar de Jesus. E eu quero dizer para você, esse olhar precisa causar em nós todos os dias
algo diferente. Esse olhar precisa causar em nós todo dia arrependimento, mudança de vida. Colocar a cabeça no chão e dizer: Senhor, me perdoa, começou mais um dia, eu preciso da tua bênção, eu dependo do Senhor. O olhar de Jesus precisa causar em nós tudo isso. Eu fico olhando para Zaqueu, ele imediatamente, quando entra em casa, ele diz assim: Senhor, eu vou dar neste momento a metade dos meus bens aos pobres, e a Bíblia diz que ele era rico. Quantas pessoas na igreja têm dificuldade tremenda em ofertar, em dizimar? Tem gente que não oferta de jeito nenhum. Ele nem liga para isso. Não traz oferta. Ele não pensa nisso. Não tem esse prazer de ofertar. Mas o olhar de Jesus que causa transformação em Zaqueu. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele imediatamente tem o desejo de dar. Queridos, quando o olhar de Jesus causa em nós uma reação positiva, automaticamente nós temos prazer em dar, em se doar. Se você é alguém dessa forma que tem dificuldade em ofertar, tem dificuldade em cultuar, tem dificuldade em fazer, eu quero dizer para você que o seu coração já se endureceu diante do olhar de Jesus. E nós precisamos dessa transformação. Zaqueu é transformado neste momento. E Jesus diz assim: hoje entrou salvação nesta casa. Às vezes a salvação de Jesus já entrou na tua casa faz tanto tempo, mas a tua casa hoje foi todo mundo se esquecendo que Cristo Jesus está ali. Talvez às vezes ele não tem nem mais liberdade de entrar em certos cômodos da sua casa, em certas áreas da sua casa. Ah, Jesus, fica aqui, aqui não, porque nós fazemos isso sem pensar. E vamos deixando Jesus de fora. Ah, querido, eu quero chamar você a esse momento, a refletir comigo e pensar: eu preciso estar com o coração quebrantado, sensível ao olhar de Jesus para mim, para que a minha vida seja diferente, para que eu possa ser um cristão verdadeiro, para que eu possa ser alguém que glorifica o nome do Senhor. Quanto tempo você não chora mais na igreja? Quanto tempo você não fala em línguas? Quanto tempo você não sente aquele fogo do Espírito na sua vida? O olhar de Jesus precisa causar alguma coisa em você. Precisa mudar a sua vida. Precisamos voltar ao primeiro amor. Conforme aquele hino que diz: eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Que você possa voltar a Deus. Pastor, mas eu tenho tanto tempo que eu estou na igreja. Quero dizer para você, se você já não sente mais nada, volte a Deus nesta hora. Eu quero orar com você. Vamos orar e pedir a Deus que nos receba de volta ao seu primeiro amor, ao meu primeiro amor. Senhor Deus, em nome de Jesus, ah, meu Deus amado, nos faz voltar ao início de tudo, voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, voltar a ter aquele entusiasmo, aquela alegria, aquela satisfação em ir para a tua casa, aquela satisfação em orar, Senhor, a sentir a tua presença, a chorar diante de ti, a nos render totalmente diante de ti, Senhor, diante daquilo que tu és, diante do teu olhar. Ah, meu Deus, assim como Zaqueu desceu daquela árvore transformado, nos faz essa pessoa, me faz também a descer, Senhor, de onde nós estamos até onde o Senhor está nos chamando para viver uma nova vida, uma vida transformada, uma vida cheia de graça, uma vida sensível ao olhar do Mestre, ao olhar de Jesus. Ah, Senhor, transforma em nós, faz em nós, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Nós oramos, meu Pai Celestial, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.